Hoje a gente tem turismo em Israel, turismo de luxo, esse segmento, subsegmento de ultra luxo que está surgindo no mundo para um grupo diferenciado e muito exigente de clientes. A gente também vai dar um giro pelas notícias do Brasil e algumas outras notícias pontuais super interessantes que eu separei para vocês. Seja muito bem-vindo à 5ª edição do Turismo News, o seu resumo de notícias do turismo. Aqui a gente não é imparcial, não. A gente traz as notícias, mas também traz análises e também traz um pouco de opinião. Afinal de contas, a análise é tão importante quanto a notícia. Saber o que ela quer dizer é muito importante. Eu sou Paula Marquesan, fundadora da Escola de Turismólogos, a escola de formação profissional de turismólogos, de profissionais do turismo e formação de líderes. E do Turismologia, uma plataforma de referência no turismo, com assuntos, políticas públicas, análises e textos e conteúdos diversos criados por uma equipe de turismólogos. Então, sem mais delongas, vamos começar com um giro de notícias pelo Brasil. E a primeira notícia que a gente tem, na verdade, as primeiras 6 notícias que nós temos, é um giro muito rápido com informações sobre números e dados do turismo no Brasil. Segue aqui. O turismo corporativo, também chamado de turismo de negócios, bateu recorde de faturamento no Brasil no mês de agosto. Segundo a Abracorp, o segmento de negócios faturou 1,2 bilhão de reais em agosto de 2023. E isso representa 21,7% de crescimento, não com relação a 2022, não, com relação a 2019. Ou seja, em agosto, o turismo de negócios ultrapassou os dados da pré-pandemia aí de 2019. Segunda notícia que a gente tem rápida é que o Conselho Internacional de Aeroportos, ACI, estima que em 2024 será o ano da consolidação da retomada, da recuperação total do tráfego aéreo. Na verdade, já se estima que em 2023 já se atinge os números pré-pandemia, né? Então, chegando muito antes aí do que os especialistas diziam, como 2025, 2026. E a expectativa é que em 2024 o tráfego aéreo global cresça com relação a 2019. Então, por exemplo, em agosto deste ano, de 2023, o tráfego global já atingiu 95,7% dos níveis pré-pandemia. Isso segundo Mercado em Eventos e Panrotas. Terceira notícia, o turismo de pesca esportiva está movimentando o país, conhecida como pesque e solte, né? Porque a ideia é pesca esportiva mesmo, pescar e soltar. Essa modalidade ajuda na conservação ambiental, ou seja, estimular, né, a conservação ambiental, e também na movimentação da economia, porque afinal de contas nós temos 8.500 quilômetros de litoral e 35 mil quilômetros de vias navegáveis, é muita coisa. Então, o segmento do turismo náutico tem ainda grande potencial de crescimento no país. Inclusive, o Ministério do Turismo, que é de onde eu tiro essa notícia, traz um calendário de eventos e inclui aí o turismo náutico como uma forma, né, de movimentar a economia do país. Afinal de contas, a gente tem muito potencial, nosso território é muito propício para isso. Outros principais destinos, porque assim, a gente tem o Amazonas, né, que tem uma receita direta de 500 milhões de reais. Para vocês terem ideia, olha que interessante esses dados. Em 2020, né, foram movimentados 761 milhões de reais nesse segmento do turismo. Só o Amazonas movimentou 500 milhões. Então, é muito grande. Mas a gente tem outros destinos que também têm potencial para esse segmento do turismo, como Pantanal, Rio Araguaia, Vale da Serra da Mesa e Lago Corumbá, como os principais destinos aí sinalizados pelo Ministério do Turismo. A quarta notícia, dando esse giro de notícias aí pelo Brasil. João Pessoa registra 97,5% da ocupação hoteleira com esse feriado que nós tivemos agora no dia 12 de outubro. O secretário do Turismo do Estado, né, reforça que uma das principais razões para que isso aconteça é o estímulo que eles têm feito ao desenvolvimento da malha aérea. Então, para aumentar a malha aérea de João Pessoa, ou seja, trazer mais voos de saída e de entrada para João Pessoa, para que os turistas tenham acesso aí a essa cidade. Dado que no evento da ABAV agora, recentemente, um dos principais pedidos aí dos agentes de viagens foi realmente que esse acesso fosse facilitado e fosse melhorado. Então, esse é um caminho aí que João Pessoa e talvez até o Nordeste, de forma geral, esteja trabalhando. Quinta notícia é uma notícia bastante temporária, mas importante. O Macuco Safari, que é uma dos atrativos turísticos de Foz do Iguaçu, precisou suspender temporariamente o passeio de barco embaixo das cataratas. Então, para quem não sabe, o Macuco Safari é uma empresa que realiza diversos passeios dentro das Cataratas do Iguaçu, do Parque das Cataratas em Foz do Iguaçu. E um dos passeios é um passeio de barco, pela água, obviamente,
que vai até os pés das cachoeiras, né, das quedas d'água, para que a gente possa admirar de perto. Inclusive, já fiz esse passeio e é muito interessante. Mas como nesse dia 13 de outubro, se eu não estou enganada, foi agora 3 dias atrás, o nível das águas aumentou muito em função das chuvas. E aí eles precisaram cancelar para manter a segurança aí. Apesar disso, a empresa continua fazendo outro passeio, né, outros passeios, como trilha para observação da fauna e da flora. E o mirante, né, que é o mirante principal do Parque de Foz, continua aberto apesar das cheias das águas, né, do aumento do nível das águas. Então, do volume, na verdade, nem sei se é o nível, mas do volume das águas, tá? Então, continua aberto, mesmo com as cheias. A sexta e última notícia para a gente dar um giro rápido é sobre a reforma tributária, que segue dando o que falar aí. Então, especificamente essa notícia eu tirei do Panrotas, tá? O que acontece? As empresas do turismo ainda não têm detalhes, na verdade, ninguém tem detalhes ainda, nós não temos detalhes de como vão ser qual vai ser a tributação especificamente. Então, a gente não sabe exatamente como será feita, qual é o valor dessa tributação. Mas o que a gente sabe é que pode chegar a 27% de tributação sobre alguns serviços, né? Que é o famoso IVA, que é um dos impostos específicos aí. O que acontece é que isso posicionaria o Brasil como um dos países menos competitivos em termos de impostos na área do turismo. Então, olha só, inclusive copiei um trecho da notícia porque ele está bastante completo e acho interessante trazer isso, trazendo a fonte para vocês. Então, olha só. No dia 8 de agosto, a assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda divulgou nota explicativa detalhando um pouco mais do que se pode esperar das alíquotas padrão, que se aplicariam ao novo modelo de tributação, ou seja, depois da reforma tributária vai se aplicar esse modelo aqui. E que pode chegar a 27% quando o imposto sobre o valor agregado do turismo em outros países não supera 10%. Olha só, de forma geral, os países mais competitivos no turismo têm um imposto mais baixo, porque entendem que o turismo precisa desse imposto para conseguir se desenvolver. Então, de forma geral, eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, ele não passa de 10%. Aqui, a ideia ou enfim, o que se estima é que vai chegar a 27%, o que colocaria o Brasil numa situação muito ruim, né, em termos de competição. De conseguir competir internacionalmente, de conseguir se desenvolver, ou seja, vai ser muito mais difícil atrair, vai ser muito mais caro fazer turismo, tanto doméstico quanto internacional. Na Alemanha, o IVA é de 19%, e o IVA do turismo é 7%, ou seja, o IVA geral é 19%, e o do turismo tem um incentivo para que seja 7%. Na China, o IVA geral é de 13%, e o IVA do turismo tem de 0%, 6% e 9%, chegando no máximo a 9%. Na Espanha e na Itália, o IVA é de 21%, 22%, e o IVA do turismo de 10%. Que é o mesmo percentual praticado na França. No Reino Unido, não há cobrança de IVA do turismo, enquanto na Tailândia a alíquota é 0%. Então, isso aqui, como eu disse para vocês, é uma citação, tá? Panrotas, só tô lendo de uma forma mais didática, porque eu acho interessante, mas a verdade é que isso é uma preocupação realmente de muitas empresas do setor. E entendam o seguinte, né? E aqui que entra a análise que eu trago para vocês. Olha só, quando a gente fala de competitividade país, nação, a gente tem que entender o seguinte: para que as empresas queiram vir ao Brasil e se estabelecerem ao Brasil, elas precisam ter solo fértil para isso. Fértil não no sentido de ter consumidores, de ter potencial, a gente tem potencial. Mas se as políticas públicas dificultarem esse acesso, isso se torna inviável para que as empresas venham para cá. Ou seja, vejam que é muito melhor, para que as empresas vão, por exemplo, para a França, para a China, para a Alemanha, para outros locais, para a França, para a Itália, para a Espanha, do que venham ao Brasil, se a gente praticar 27% de imposto, ou enfim, quase isso, né? Então, a gente precisa realmente pensar em posicionar o Brasil para que a gente consiga desenvolver o turismo, né, e posicionar o Brasil como um destino turístico atrativo. A gente precisa facilitar isso e não dificultar. Né? E esse imposto agregado ele dificulta muito e vai inviabilizar para muitas empresas também. E aí a gente pode, inclusive, pensar que para as empresas menores vai ser pior. Né? A gente sabe que os impostos, quanto maiores, os menores eles prejudicam. Né? Quanto maior o imposto, mais difícil é para os menores. Né? Inclusive, vai ser difícil para as empresas grandes também. Tá? Vai inviabilizar um monte de coisa, mas normalmente elas têm mais chão, enfim, tem mais corda, né? Nisso. Então, assim. Outra coisa que foi feita, né, que a gente pode lembrar da notícia desse ano, é a questão do visto dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, os americanos, os turistas americanos são o segundo povo, atrás somente dos chineses, que mais gastam quando eles viajam. Então, olha só, a China tem os primeiros turistas que mais gastam quando eles vão ao exterior. Os Estados Unidos, os americanos, são o segundo povo que mais gasta.
Ou seja, a gente, né, deveria ter permitido que facilitado que esses turistas americanos venham ao Brasil, como era até agora, final de 2022. Ao invés disso, foi dificultado para que esses turistas queiram vir. Com esse imposto, parece que a gente está fechando o país. Então não adianta a Embratur fazer um monte de promoções, ir em eventos, gastar dinheiro público viajando com pessoas e profissionais para o lado, fazer promoções, se quando chega na prática, na verdade é muito mais difícil. Na verdade, a gente não tem infraestrutura para os turistas viajarem, eles têm que tirar visto que é muito burocrático para um país que ainda é pouco conhecido, que só se conhece o Rio de Janeiro, né, que tem problema de segurança e de violência conhecido em todo mundo. Então, assim, ao invés de facilitarmos o desenvolvimento do turismo, estamos dificultando, e isso é muito ruim para o nosso desenvolvimento como nação. Mas bora lá. Agora a gente vai falar sobre o turismo de luxo, e aí eu quero trazer alguns exemplos bem legais para vocês, inclusive do mundo, tá? Mas eu quero começar com uma notícia polêmica aí. Eu achei bem interessante porque eu estava dando uma olhada e as vendas, né, ou a venda de bens de luxo, bens, bolsas, sapatos, enfim, de luxo, desacelerou na Europa. Então, as marcas de luxo como Louis Vuitton e tarará, vem o valor das ações e as suas vendas caírem significativamente, perdendo 245 bilhões de dólares em valor de mercado. É muito dinheiro. Mas o que isso tem a ver com turismo? Cara, eu acho que não sei se diretamente tem alguma coisa a ver. Não li nenhum estudo sobre isso. Mas o que a gente tem ouvido ultimamente é que as experiências têm entrado na lista de prioridades dos turistas, né? Das pessoas de forma geral. E para isso a gente tem sim pesquisas realizadas em diferentes locais do mundo, dizendo que o que as pessoas estão valorizando mais hoje não são os bens materiais, mas são as experiências e as viagens. Então, indiretamente, isso tem muito a ver com o turismo, né? Porque o turismo de luxo tem crescido não só no Brasil, mas no mundo também. A gente tem visto um segmento distinto aí da população buscando cada vez mais essa diferenciação. E é possível que os bens estejam sendo deixados de lado, pelo menos nesse momento, talvez essa seja a razão, ou em parte a razão, para que as pessoas busquem as experiências. Eu não sei, eu estou trazendo aqui uma das explicações que eu vejo para isso, né? Mas mesmo que não seja, a gente tem aí um segmento, um subsegmento, né, surgindo como se fosse o ultra luxo, ou ultimate luxury, né, como é chamado em inglês, que é mais luxo do que o luxo. Então, olha só, tem uma empresa bem legal que deixa eu ver aqui o nome para vocês. Luxury Driving Tours in Europe. Mas ela tem em outros locais também, mas é Luxury Driving Tours. O que é isso? É um tipo de tour exclusivo novo em que carros de luxo, então Ferrari, Lamborghini, outros carrões, são alugados. Então tem um casal lá, né, uma empresa que tem diversos carros de luxo e aluga para esses turistas que viajam fazem roteiros, enfim, viagens cênicas com o carro, eles alugam esses carros e viajam. E aí, nesse caminho, tem hotéis de luxo, tem restaurantes de luxo, tem atrativos. Então, a ideia é que os turistas aluguem esses carros, né? Que não custa barato fazer essa viagem, aluguem esses carros e possam passear por diferentes tours específicos de luxo. Então, tem tours, por exemplo, pelos Alpes suíços e italianos, tem tour deixa eu ver o que mais que eles trazem pela América também, pela Austrália também, pela Costa Amalfitana, mas olha só. Olha que interessante, tem tours pela Autobahn da Alemanha. Para quem não sabe o que é Autobahn, são estradas federais da Alemanha. E algumas delas não têm limite de velocidade. Então, num carro de luxo, super potente, com não sei quantos cavalos, que eu não entendo muito disso, mas é um segmento que se distingue aí, é uma parte do luxo, do turismo de luxo que a gente fala. E isso está crescendo, estão vindo mais empresas cada vez mais especializadas nesse segmento para esse público, que está buscando esse tipo de experiência, esse tipo de diferenciação também, né? Então, para a gente ver aí que temos turistas para tudo, né? A gente tem segmento e possibilidade para tudo. E sim, como eu disse para vocês, né? A gente tem com esses aluguéis de carros, né? Para esses tours, que eles chamam de tours guiados, a gente tem serviços indiretos ou serviços associados, que são os hotéis, os restaurantes, enfim, tudo que pode ser adicionado e agregado. Então, a gente traz aí novos serviços, às vezes, né? Algo que pode ser criado para esses turistas. É interessante ver um segmento assim crescendo, né? A gente já tem o segmento de luxo há muito tempo, é uma coisa que não é nova.
Mas talvez essas novidades, daqui a um pouco a gente pode ver algo como tours com carros elétricos. Por quê? Porque é uma coisa que está surgindo nova, gera muito interesse, né? E aí as pessoas podem fazer esses tours com carros elétricos, de repente surge alguma coisa assim. E só para a gente não deixar o Brasil de fora, no Brasil esse movimento não está não tá diminuindo não, tá? É uma tendência também. Salvador vai ganhar o primeiro hotel 6 estrelas da rede Rosewood, que eu ainda não sei que data vai abrir, eu não consegui encontrar, não se tem já data para abertura, eu acredito que não, mas já tem algumas definições. Vão ser 75 quartos e contará com 200 a 300 funcionários para trabalhar no local. Então veja que, né, o Brasil também está nessa vibe. Tá. A gente tem uma notícia bem interessante agora sobre turismo sustentável. A Boeing e a NASA têm um projeto, já tem algum tempo, né, de criar alternativas sustentáveis para a aviação. E aí eles se juntaram com a United Airlines para ter, né, um local para teste, enfim, para testar combustíveis sustentáveis na aviação. Ele é conhecido pela sigla SAF, né, de Sustainable Aviation Fuel, eu acredito. E aí, é o seguinte, o Eco Demonstrated Explorer da Boeing, né, 737-10, que é de propriedade da United, voará com 100% desse combustível sustentável. E claro, nesse primeiro voo de teste, voará com um tanque de combustível sustentável e outro tanque com combustível normal, né? Acredito que inclusive até por segurança. Mas a NASA vai realizar junto esses testes com a Boeing para ter certeza de quais são os benefícios que esse combustível traz e como que isso pode, né, ser utilizado para tornar a aviação global de forma geral mais sustentável, né? E uma das outras particularidades é que eles estão tentando diminuir as partículas de fuligem, produzir menos fuligem para que isso seja benéfico para a área, para as regiões em torno dos aeroportos, né? Então, o objetivo, né, ou enfim, a expectativa é de que esse combustível SAF, SAF, reduza até 85% das emissões, se comparado com os combustíveis atualmente utilizados, né? E isso, o objetivo é diminuir ou reduzir o aquecimento atmosférico. Então, estão sendo realizados testes, né? E eu acredito que aí as empresas vão aderindo aí conforme a concorrência. Por isso que a concorrência é linda, né? As nossas duas últimas notícias aqui são as notícias do título. Então, a gente tem cursos com até 100% de bolsa para os Estados Unidos, cursos de negócios, né? Então, são 4 opções. Há muitos anos, né, que isso vem acontecendo. O LIOB, que é o Latin American Institute of Business, é um instituto que tem parceria com a Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, e que oferece anualmente, né, com algumas exceções aí, mais 4 possibilidades de cursos. São diversas vagas para esses cursos, para que o aluno vá ficar nos Estados Unidos por cerca de 2 semanas. São 12 dias, na verdade. Estudando na Universidade de Ohio, né, diferentes cursos, que são finanças corporativas, gestão e liderança, gestão estratégica e de marketing e gestão de projetos, um deles, tá? E aí tu vai estudar por quase 2 semanas nessa universidade, fazer networking com um grupo de pessoas, tu não vai sozinho, tu vai com um grupo de pessoas, visitar empresas, ter palestras corporativas, que podem ou não incluir todos os custos. Então tem uma bolsa de 100% para cada um dos cursos e as outras bolsas tu pode receber 25%, 50% ou 75% de incentivo, né? Para o teu período de estudos lá, o que acaba, claro, facilitando a ida. Os cursos, né, inscrições estão abertas para julho de 2024. Então, tu pode te inscrever e aí em julho de 2024 participar, se tu for aprovado desse curso. Por fim, como está o turismo em Israel? Então, a gente tem visto que desde 7 de outubro as coisas têm mudado drasticamente lá, né? O que é uma pena, porque o país é um país que tem muita gente que depende do turismo, como em muitos outros locais. Mas esse país, como todos os outros, já vinha recém voltando a se recuperar em função aí do que a gente teve dos últimos 3 anos, né? De ficar fechado, enfim. Só que agora, eles não conseguiram recuperar total. Esse turismo está em stand-by, porque desde 7 de outubro, quando as coisas começaram, né? Não vou falar muito aqui os nomes, porque eu acho que o YouTube não gosta, mas desde que vocês sabem, o conflito, né, armado começou, as estradas estão fechadas e ninguém passa, então o turismo está em stand-by, né? E claro, não há muito interesse de turistas viajarem para lá nesse momento. É claro que deve ter alguns lá
curiosos, mas a maioria dos turistas não querem ir para Israel nesse momento, né? As companhias aéreas, diversas companhias aéreas, EasyJet e outras companhias já cancelaram ou já, enfim, comunicaram que vão reembolsar esses valores, né, para cancelamentos desse período da viagem, ou que vão fazer a troca, né, gratuita para os, ou enfim, sem custo para os passageiros, né? Então, até 22 de outubro, muitas companhias estão esperando retornar a partir de 22 de outubro, mas claro que ninguém tem certeza de nada, esse conflito pode escalar, enfim. Só para a gente ter aqui alguma ideia, eu trouxe alguns dados do turismo de Israel. O setor do turismo é responsável por 2,8% do PIB do país e representa 3,5% do total de empregos. O número, 2,8% do PIB, parece muito pequeno perto de outros, né, de outros locais. Por exemplo, em Portugal a gente tem quase 20%, na Espanha também, em diversos outros países é isso aí, né, nas ilhas a gente tem um turismo muito maior, mas a verdade é que tem muitos profissionais que sobrevivem exclusivamente do turismo, né? Inclusive, grande parte dos turistas que viajam a Israel são os americanos. E como nós falamos ontem, agora nas notícias anteriores, os turistas americanos costumam deixar muito dinheiro lá. Então é importante, sim, para uma grande parte da população que hoje não tem fonte de renda, né? Apesar de que está tudo bagunçado, não é só o turismo, o país está passando por um momento muito tenso, mas o turismo está sendo grandemente afetado. Especialmente porque agora começam as festividades natalinas, e Israel é um grande país para essa festividade do ano, por ser, né, o local onde Cristo nasceu. Então, o país recém começava, né, a se reestruturar, a voltar da crise, quando tem que sofrer, tem que parar, enfim, novamente o turismo, tem que botar o turismo em stand-by, ou seja, é um momento difícil aí, né? E é isso. Pessoal, acho que deu para dar uma boa overview aí do que está acontecendo e das notícias do turismo. Estou fazendo esse Turismo News rápido para que a gente consiga fazer um bom panorama aí do que está acontecendo de uma forma mais rápida semanalmente. Então a gente se vê na semana que vem. E antes, não te esquece, nós temos as inscrições do curso LinkedIn para turismólogos. Então, se tu ainda não tem um perfil nessa rede do LinkedIn, não sabe por onde começar, ou tem um perfil que não te traz resultados, tu não movimenta, tu não tem um currículo estratégico, tu não tem resultados com esse perfil, né? Tu não tem visitas estratégicas nesse perfil, é importante melhorar. E esse curso é para ti. Esse curso é um curso rápido, direto ao ponto, prático, né, com aulas gravadas e com algumas aulas ao vivo também para tirar dúvidas, e tu pode te inscrever clicando aqui nos comentários, para que tu possa ter acesso a esse curso e acabar de uma vez por todas com esses problemas do LinkedIn, que é uma rede fundamental hoje para quem quer se destacar e ser valorizado no turismo. Amanhã a gente tem, segundo e último recado, amanhã nós temos uma live sobre carreira no turismo, como sempre, todas as terças-feiras, às 19, com o David Chu, que é diretor de turismo de Novo Hamburgo. E ele vai falar sobre a gestão pública do turismo. Gente, olha que interessante, né? Todo mundo quer entrar na gestão pública. Ele vai falar sobre como foi a carreira dele, como foi a trajetória dele para chegar à gestão pública no turismo. Então, eu vou aguardar vocês amanhã às 19 horas conversando, né, com um bate-papo de alto padrão com David Chu. Até mais!